Deus. Boa noite, gente, a paz. Motivo de alegria, mas também de muito desespero. Porque eu falei assim, meu Deus, né? Cada um de nós foi chamado, né, para algo no reino dos céus. Né? Cada um foi chamado para fazer algo para o Senhor nessa terra. E durante muitos anos da minha adolescência, eu não entendia para que eu fui chamada. E só dar um recado antes de eu começar, eu devo chorar algumas vezes, porque eu choro à toa. Então, não liga não, porque eu choro mesmo. Eu choro quando eu estou feliz, quando eu estou triste, eu choro por tudo. Mas, eis-me aqui. Como eu estava falando, né, durante a minha adolescência, muito tempo, eu perguntei ao Senhor, né, quando eu comecei a entender, né, que um reino de Deus existe, que a gente está aqui na Terra também, a gente que foi alcançado por esse reino, a gente tem um papel fundamental nessa Terra. E não é ficar sentado, não é guardar o que a gente recebeu de Deus só para a gente, mas é dividir esse reino, é dividir com muitos. E eu digo que hoje eu estou aqui um pouco em pavor, porque eu não me vejo pregando. Fala, a última coisa para mim é pregar, me bota a fazer tudo. E eu falei com o Detão, próxima vez, aí eu pensando, né, vou chamar algum pastor para levar a palavra. Nossa igreja tem tantos pastores abençoados. Quem que eu chamo? Qual deles? E o Senhor falou no meu coração. Você vai falar sobre isso, você vai falar sobre isso. E eu, não, tem pastor para falar, né? Cada um chamado uma coisa. Mas aí o Senhor continuou falando, e veio à minha mente, né, a respeito disso. A palavra é literalmente a respeito disso, de a gente não deixar de fazer aquilo que Deus está chamando, né, aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Eu creio que, né, não foi para pregar assim, né, porque, meu Deus, é muito desafiador, mas é um privilégio também, eu entendo, né, compartilhar quando Deus fala algo com a gente. E eu espero, em nome de Jesus, que essa mensagem, essa breve reflexão, né, eu falei com o Detão, não é pregação, é breve reflexão, fale ao coração e nos edifique, né, a começar de mim, né, o Senhor falou muito comigo, mas que ela venha edificar, que a gente seja terra fértil, que a gente não seja esse versículo sobre a terra fértil, a terra onde tem espinhos, pedras. Essa mensagem, ela fala tanto comigo. Eu falei assim, Deus, quantas vezes a gente se torna terra seca, dura, fria, né, que nada penetra, né, da parte do Senhor, porque a gente está tão ocupado, está tão atarefado com tantas coisas, e a gente deixa passar, e o reino de Deus, ele vai vir, né, está próximo, e a gente fica distraído com tanta coisa que vai passar. E isso que o Senhor falou comigo. E, assim, eu peço em nome de Jesus que o Espírito Santo fale, desperte, faça brotar sementes nesse lugar, brotar raízes, brotar árvores fortes no Senhor, como foi falado aqui, eu vendo cada ministração, né, as letras. Eu gosto muito quando a gente está escolhendo as músicas, quando a pessoa fala para mim assim, essa música aqui é legal. Aí eu paro, eu ouço de novo, vou pesquisar e ouço, porque eu fico assim, não é só uma letra, não é só uma música, não é só uma coreografia, é algo que Deus nos chamou para pregar através da dança. Então, é muito mais além. Se tiver alguém para um fundinho, me ajuda aí. A gente vai falar nessa noite, vamos meditar juntos em Eclesiastes 2, se vocês puderem abrir comigo. Tem um detalhe aqui muito importante, eu não sei se o pessoal do Renascer viu. Vocês viram? Eu peguei assim, eu escrevi, né, a reflexão numa folha, aí eu falei assim, vou trollar eles, vou botar no caderninho que eles mais gostam. Caderninho da disciplina, estou brincando, gente. Mas esse aqui é o caderninho, eles ficam botando medo em quem entra no ministério. Eles falam assim, quando você entrar no ministério, Érica é muito braba. Não pode conversar no ensaio, não pode rir. Aí eu fico, meu Deus. Aí ela tem um caderninho que ela vai chamar um dia você no canto e vai ler aquele caderninho. Aí eu falei, vou trazer o caderninho.
Mas esse caderninho aqui não é nada demais, gente. É algumas mensagens, algumas dinâmicas que a gente faz no ensaio, que está aqui, e tem algumas regras, né, para bem servir ao Senhor através do ministério. Regras de compromisso, de vestimenta. Então é isso, não é nada demais, não. Se alguém falar mal do meu caderno aí. Amém? Aí, Eclesiastes 2:11. Eu vou abrir aqui em duas versões. Eu vou ler, se vocês puderem ficar de pé, para a gente ler a palavra de Deus. Eu vou ler na versão que eu creio que a maioria utiliza, né? Eu gosto muito da versão dessa também, só que eu tenho uma atualizada aqui também, é muito interessante. Aí diz assim, peraí. Eclesiastes 2:11, certo? Considerai todas as obras que fizeram as minhas mãos. Considerei, né, na verdade, todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito. E eis que tudo era vaidade, e correr atrás do vento. E nenhum proveito havia debaixo do sol. Vou ler a minha outra versão aqui, porque em uma versão está falando a respeito de vaidade, né? E na outra versão fala assim, ó. Mas quando pensei em todas as coisas que havia feito e no trabalho que tinha tido para conseguir fazê-las, compreendi que tudo aquilo era ilusão. Não tinha nenhum proveito. Era como se eu estivesse correndo atrás do vento, né? Podeis assentar. Uma versão fala de vaidade e a outra de ilusão. E assim, Deus falou muito a respeito desse versículo comigo, né, a respeito de, né, dizem, né, que provavelmente foi Salomão que escreveu, né, e tem alguns fatos aqui que fala, né, que realmente comprova que foi ele. E aí eu fiquei pensando, por que Salomão escreveu isso? Né, se ele era um dos homens mais sábios, né, tinha todas as riquezas, todas as coisas, e eu falei, por quê? Que ele deixou, né, que o Senhor inspirou ele a dar esse conselho a nós. E aí eu fui ver a respeito da palavra vaidade, e o significado é orgulho excessivo, futilidade, excesso de preocupação com a aparência e opinião alheia, fútil, ilusório. E por que Salomão usou isso? Né? E aí eu vou ler aqui também mais um trecho. Vou voltar para a gente começar a conversar a respeito disso, por que Salomão falou isso, gente? Que tudo é ilusão, tudo é vaidade. A gente leu o 11, eu vou voltar um pouquinho lá no 2:1. Vou ler na minha versão aqui, que diz assim: Então resolvi me divertir e gozar os prazeres da vida, mas descobri que isto também é ilusão. Cheguei à conclusão de que o riso é tolice e de que o prazer não serve para nada. Procurei ainda descobrir qual a melhor maneira de viver e então resolvi me alegrar com vinho e me divertir. Pensei que talvez fosse essa a melhor coisa que uma pessoa pode fazer durante a sua curta vida aqui na Terra. Realizei grandes coisas, construí casas para mim, fiz plantações de uvas, plantei jardins e pomares com todos os tipos de árvores frutíferas. Também construí açudes para regar as plantações, comprei muitos escravos e, além desses, tive outros nascidos na minha casa. Tive mais gado e mais ovelhas do que todas as pessoas que moraram em Jerusalém antes de mim. Também ajuntei para mim ouro, tesouros dos reis das terras que governei. Homens e mulheres cantaram para me divertir, e tive todas as mulheres que um homem pode desejar. Sim, fui grande, fui mais rico do que todos que viveram em Jerusalém antes de mim, e nunca me faltou sabedoria. Consegui tudo o que desejei,
Não neguei a mim mesmo nenhum tipo de prazer. Eu me sentia feliz com o meu trabalho. E essa era a minha recompensa. Aí a gente chega no 11. Mas, quando pensei em todas as coisas que havia feito e no trabalho que tinha tido para conseguir fazê-las, compreendi que tudo aquilo era ilusão. Não tinha nenhum proveito. Era como se eu estivesse correndo atrás do vento. E eu falei, meu Deus, como que a palavra é maravilhosa. O homem teve tudo. Como é que ele poderia falar? Como que a gente pode falar? Não, mas é porque eu ainda não conquistei minha casa própria, né? Quando eu tiver minha casa própria, eu estou lutando para isso. Não, fica tranquilo, pastor. Vou me dedicar mais à igreja, mas nesse momento da minha vida, eu estou me dedicando, né, aos meus estudos, à minha profissão. Ou não, estou numa fase, não, daqui uns anos, quem sabe. E não, gente, não é assim. Você vai correr, e você vai chegar lá no finalzinho, e aqui ele vai dar a resposta. Não estou dizendo, gente, abre aí, né, um parêntese muito grande aí, parêntese em português, né, que a gente não vai deixar, antes de fazer as outras coisas, de estudar, de trabalhar, de cuidar da nossa casa, pensar em construir uma casa própria. Não é isso. Mas eu digo, como a gente estava orando ali atrás, eu estava falando com o pessoal, né? Eu falei assim, eu não sei se ano que vem eu e Detão vai estar aqui. E quantas vezes a gente já falou com o pastor Edmilson, pastor, acho que já deu. A gente já está, né, ultrapassado. Vê se tem alguém aí, né? Quando chegava alguém na igreja, a gente, pastor, fica à vontade, porque a gente está aqui para servir, né? Se já deu tempo, tudo bem. E a gente falando ali atrás, eu falei ali com ele, gente, eu fiquei tão emocionada, parece besteira, né? Mas eu fiquei tão emocionada quando a gente falou dos 18 anos, porque passou um filme. Falei, quantas coisas a gente viveu. Falei com o Clezinho, a gente era adolescente quando a gente começou a servir no Ministério de Dança. Era adolescentes, não tinha nada, né? Não sabia o que ia ser da vida, não tinha casamento, não tinha filho. E a gente começou ali, e se dedicando. E assim, passaram-se 18 anos, né? E eu, Detão, Clezinho, não que a gente seja ninguém não, gente, estou falando de experiência de vida, né? Eu tenho pouca, tem gente mais experiência comigo, mas esses 18 anos para mim, foi assim, eu fiquei assim, viajando, eu falei assim, caramba, foi 18 anos da minha vida, muito bem gasto, não me arrependo, foi muito bem gasto. Quantas vezes a gente estava falando, né? Tem gente com criança pequena no ministério. A gente fez uma homenagem para as crianças do ministério. Nossos filhos de Clezinho, de Flaviane. Cecília botou a camisa do Renascer e saiu. E eu falei assim, cara, quantas vezes, né? Tem que sair na chuva, sair tarde de ensaio. E as crianças falando, mãe, amanhã eu tenho prova e vamos estudar de madrugada, uma correria. E eu falei para eles, vocês fazem parte disso, né? Érica, Alice, Cecília, né? Ana Vitória, vocês fazem parte, porque vocês estiveram conosco caminhando todos esses anos, que não foi fácil, né? Quantas vezes, na época, a gente depois sonhou em casar, e aí começou a correr para ver como é que ia ser, e o pessoal da igreja juntou para ajudar, né? Tia Ana fazer a comida lá do casamento meu. E assim, tantas coisas aconteceram, mas a gente ali, né? Nunca abandone o Senhor, as coisas do Senhor. Tem que estar em primeiro lugar. Todas as demais coisas, a palavra diz tudo, Ele acrescentará. Ele fala que até a erva do campo, né? Tão bela, e não se preocupa, as aves. Então Ele cuida. Por que a gente duvida? Por que a gente é tão descrédulo? A gente fica assim, não, mas eu tenho, e depois eu vou fazer. Depois quando? Vai chegar esse depois? Será que vai chegar para você esse depois? Né? Pode ser que não chegue. E aí, continuando aqui, Salomão escreveu Cantares, né, quando era jovem, falava do amor, né, humano no casamento de um homem e uma mulher. Provérbios, quando estava na meia-idade, né, sabedoria para viver, né,
e Eclesiastes no final da sua vida, né? Quando ele já tinha vivido tudo. Uma vez eu vi isso de um parente, um familiar meu, que falou assim: não, eu vou aceitar Jesus quando ficar mais velho, porque jovem, né? Não vou abrir mão. E se não chegar a velhice para você? Se atravessar a rua aqui, né? Quantas pessoas a gente conhece, né? Que infelizmente o Senhor já voltou para elas, acabou, já chegaram na linha final, né? Acabou a sua vida, acabou o fôlego. A gente não sabe, a gente não sabe. E como é prazeroso, como é maravilhoso a gente saber que a gente está sendo usado um pouquinho. Eu fiquei ali olhando as meninas dançando. Cada letra tão maravilhosa, essa última, todo mundo levantou. E eu falei assim, cara, como que é um prazer, um privilégio. É um privilégio, gente. É um privilégio você saber que Deus está te usando para a obra dEle, o reino dEle. Deus não precisa da gente, Ele é soberano, Ele é o Criador de todas as coisas, Rei dos reis. Ele não precisa, mas mesmo assim, Ele chama a gente, Ele quer contar com a gente, quer que a gente faça parte desse reino, que a gente se envolva. E eu creio que, assim, eu vejo que esses últimos tempos que a gente está vivendo está sendo tão diferente, tão estranho, que eu fico assim, meu Deus, né? Como que a gente está tão preocupado com tantas coisas, tanto na correria, vai para casa, vai para academia, vai para o trabalho, cuida da criança, faz isso, faz aquilo. Quando que vai chegar o momento do Senhor? Quando que a gente vai ter tempo? Ou a gente só vai ficar como mero espectador? Eu já fui salvo, eu já fui alcançado. E tem pessoas aí perecendo do nosso lado e a gente, não, já fui alcançado. Deus conta com cada um. Deus fala que a gente faz parte de um corpo. Cada um tem a sua função, cada um tem a sua responsabilidade. Continuando falando de Salomão, Salomão foi considerado como uma das pessoas mais sábias da Bíblia, né? Ele recebeu esse dom de Deus de sabedoria. Chegou a sua velhice, dando conselhos para que pudéssemos rever nossos valores. Ele foi um dos homens mais sábios, teve de tudo, viveu de tudo, como a gente leu aqui. Eu fiquei assim, eu falei, caramba, a gente não cansa de ler a Bíblia, cara. Você lê, cada hora que você lê uma coisa. Esse do 2, versículo 2, do 1 ao 11, ele descreve a vida dele, porque agora em Eclesiastes ele já está na sua velhice. Ele teve todas as mulheres que ele queria, todos os prazeres, bebeu, festa, tudo. Ele teve casas, teve plantações, servos, e chegou na velhice. E aprove o Senhor que ele chegou na velhice, que a gente não sabe, né? Mas ele chegou lá e ele parou. E ele falou assim, peraí, será que eu estava correndo atrás do vento? Eu gastei a minha vida toda e agora não tem mais sentido? Cara, gente, irmãos, eu fico assim maravilhada. Eu acho que às vezes eu também tenho uma mente meio... Eu acho que eu estou ficando já velha, né? Estava dançando com o pessoal pulando. Aí eu falei assim, meu Deus, eu acho que eu já estou ficando velha. Gente, é o que eu penso às vezes. Mas eu falei assim, Deus dá força aí, renova aí. Mas assim, eu fico pensando nessas coisas, eu fico assim, meu Deus, né? Será que eu vou chegar um dia da minha vida... Nem sei se estava na hora de falar isso, mas acho que era lá na frente. Mas que eu vou sentar assim, na varanda, obrigada. Vou sentar na varanda de casa assim, com uns 80, se Deus me permitir, Jesus não ter voltado, né? Uns 80 anos, sentar na cadeirinha e ficar lá balançando e ficar pensando. Caramba, eu perdi tempo com tanta coisa. Eu corri tanto. E hoje, eu digo vocês, esses 18 anos que a gente faz parte, que Deus permitiu a gente fazer parte desse ministério, eu fico assim, cara, eu estou gastando minha vida muito bem, sabe? Eu fico pensando nisso, gente. Eu penso nisso há muitos anos. Várias vezes eu pensei em desistir de tanta coisa na minha vida, mas eu falei, do Senhor, das coisas de Deus, eu não posso. Eu posso investir tempo em tudo. Eu tinha falado ali com eles, a gente não deixou de viver a vida, né? A gente não deixou de viver a vida, eu, Detão, Clésia, não deixamos. Só que a gente, ao longo da nossa caminhada, a gente continuou servindo ao Senhor. E Ele foi sustentando tudo, gente, tudo. Eu nunca imaginei fazer uma faculdade, era o sonho da minha vida. E eu falava assim, eu nunca vou fazer uma faculdade. E teve uma dinâmica aqui na igreja, de casais, não sei, que eles falaram pra gente escrever sonhos. E
E eu falei, eu sonhava em ter uma faculdade. Eu fiquei com vergonha de escrever, porque eu falei assim, a culpa é minha, porque eu não estudei quando eu era nova, porque eu não corri atrás, por que eu vou escrever isso? Deus não tem culpa disso. Mas eu falei, vou escrever aqui e não vou mostrar para ninguém, né? Para não tomar a culpa. E escrevi que o meu sonho era fazer uma faculdade. E antes de casar, meu sonho era casar, ter uma festa, que foi uma luta danada, mas teve. Meu sonho era ter filhos, e eu tive filhos. Então, assim, e a faculdade para mim, eu falei, não, isso aí é culpa minha. Não vai ter. E assim, as coisas foram acontecendo. E ano passado, quando eu me formei na faculdade, eu falei assim, meu Deus, eu chorei tanto. Eu falei assim, eu me lembrei daquele papel da dinâmica na igreja. E eu falei, como que Deus é bom, como que Ele cuida. Coisas que, assim, pra mim, falei, isso aí era um sonho. Mas, assim, esse não é o mais importante. Como Salomão fala aqui, não é o centro da minha vida. Não é, porque essas coisas vão passar. Só que Deus é tão cuidadoso. Enquanto a gente está servindo Ele, peraí, é isso aí. Essa semana também teve uma jovem que falou comigo assim, eu falei assim, eu quero que você ajude na recepção. Não, acho que foi Detão que falou com ela, não lembro direito, eu sou meio ruim de memória, mas assim, eu lembro que ela falou assim, Érica, eu vou me atrasar um pouquinho, tem problema? Aí eu falei assim, não, tá tranquilo. Aí ela falou assim, não, sabe por quê, Érica? Porque eu recebi uma bênção e eu consegui um emprego. E quantas vezes a gente conversou e ela falava assim, Érica, acho que eu não vou ter um emprego, não vou ter família, não vou ter isso, não vou ter aquilo. E eu falava para ela, minha filha, se concentre no Senhor, busca o Senhor, sirva Ele enquanto você é jovem. Deus vai cuidar, o tempo vai chegar. E aí ela, não, eu vou ajudar vocês. Sempre ela faz isso, não vou falar o nome não. Tô vendo só ela escondendo. Mas eu falei assim, faz, continue servindo ao Senhor, porque vai chegar. E toda vez que a gente vai fazer alguma coisa na igreja com a dança, ela não é do Ministério de Dança, tá, gente? Ela sempre fala, Érica, o que você precisar, o que o pessoal precisar, eu tô aqui. E ela não fica aqui na frente. E ela, o que precisar. E aí sim, tá. Aí ela se ofereceu para ajudar, tal. Aí depois ela manda mensagem, consegui um emprego e agora eu não sei se vai chegar a tempo. E eu falei assim, tá vendo? Quando você se dispõe, quando você cuida das coisas de Deus, Ele cuida das suas. Não é por interesse, não é um servir por interesse, mas porque Deus é um Pai, Ele é um Pai de amor. Ele ama, Ele quer nos dar o melhor, mas Ele nunca vai dar, né? Não sei se foi alguma música que falou que Ele nunca vai dar aquilo. Não, é uma próxima música. Agora eu lembrei. Ele nunca vai dar também aquilo que vai nos afastar dele. O Senhor sabe onde que está a vaidade do nosso coração. Então tem coisas que a gente fica correndo, desesperado. Eu quero ter, eu preciso disso. E o Senhor sabe que aquilo dali vai ser um mal para a gente. A gente não está pronto para aquilo. É igual um filho, né? Já ouvi falar isso em pregação, eu fiquei maravilhada. Realmente, Deus deve ser assim mesmo, né? Meus filhos que eu diga, mãe, me dá isso, mãe, me dá aquilo. Não. Mas por que você não tem dinheiro? Não, eu tenho. Mas por que você não vai me dar? Porque não. Porque eu sei que agora não. Então, assim, Deus é assim com a gente. E em Eclesiastes, vemos o efeito, o conjunto nesses capítulos, esses versículos que a gente leu de 1 a 11, vemos o efeito conjunto do declínio de Salomão, da sua idolatria e da sua vida extravagante. Deixou, por fim, desiludido com os prazeres dessa vida. Ele teve riquezas, poder, honrarias, fama e prazeres sensuais, em grande abundância, mas no fim, o resultado de tudo foi o vazio e a desilusão. E aí a palavra diz vaidade de vaidade. Eu já tinha falado aqui, né? Era aqui na frente, mas eu vou repetir. Já pensou você chegando na sua velhice e descobrir, peraí, gastei toda a minha vida em vão, não estou satisfeito, parece que tudo não tem sentido, mas e agora? Eu não tenho mais a energia que eu tinha antigamente,
eu não tenho tempo, eu não tenho saúde, e agora? Se você soubesse hoje que só um mês, que você teria só um mês de vida, né? A gente passou por um tempo, uma situação há pouco tempo que eu fiquei refletindo. Eu fui num velório e de uma colega nossa de trabalho, acho que muitos devem conhecer da K1, da AMO, e ela trabalhava com a gente, era uma pessoa super animada, super pra frente. Eu acho que ela deveria ter uns 40 e poucos anos. E muito saudável, não tinha problema nenhum de saúde, muito elétrica. Eu falei, gente, essa mulher tem mais energia do que eu. Né? 40 e poucos anos, mas assim, muito, muito, muito ativa. E eu falei assim, caramba, era assim, muito ativa. A gente trabalhou durante 1 ano e pouco junto, eu saí de lá e ela permaneceu. E aí um dia eu fui lá, não sei se foi no começo desse ano, fui lá pagar, né, a mensalidade que eu não estava conseguindo pelo aplicativo, e uma colega de trabalho falou, Érica, você está sabendo? Aí eu, fulana está doente. Aí eu, como assim? Ela está internada no hospital lá de baixo, do INCA, eu acho, né? Apareceu um câncer nela, do nada, porque ela fazia exame sempre. E, a princípio, eu não lembro onde que era o câncer, mas, a princípio, não tinha como mais tratar. Ela só tinha que aguardar. E eu fiquei assim, como você ouve uma coisa dessa e o que você pensa? O que eu vou fazer? Eu só tenho que aguardar eu morrer. E eu fiquei pensando nisso, eu fiquei assim, se a gente ouve hoje, né, a gente vai fazer um exame de rotina, a gente está propício. Eu há pouco tempo fiz um exame, apareceu um monte de coisa. Eu falei, que isso, gente? Problema no fígado, não sei o que, sei o que lá. Eu falei, meu Deus, tá ruim pra mim. Aí o médico falou assim, e eu me sentindo saudável. Aí o médico falou assim pra mim, minha filha, você tem que fazer exercício. Eu, puxa, corta também as besteiras. Eu, as besteiras não. Corta, doce. Eu falei, meu Deus, acabou a minha vida. Aí sai cortando, eu tô tentando. Não cortei tudo, não dá. Mas aí eu levei um susto, porque quando ele começou a falar, eu falei assim, meu Deus, ontem eu me achava saudável e hoje eu já não sou. E eu falei, imagine se é uma doença terminal, como? Né? E aí? Tudo que eu vivi até agora, e agora? Valeu a pena? Tá bem gasta a vida? Tá valendo a pena tudo que você fez? E o Senhor está satisfeito? Mais importante, né? Porque às vezes a gente fica tão distraído que a gente acha que está tudo bom. Mas e aí? O Senhor está satisfeito? Ele vai dizer assim, adentre, né? Adentre, né? Lá nos portões celestiais. E assim, vai estar satisfeito? Né? Ele vai dizer assim, não, meu filho, vem, né? Vem, você me ouviu, você fez a minha obra, você espalhou, olha quantas pessoas foram tocadas, quantas pessoas... E o Senhor vai falar, entre, meu filho, pode entrar. E aí Salomão nos confronta para analisarmos melhor a respeito do que temos feito. Se estamos correndo atrás do vento, de coisas que nos trazem a completa satisfação, coisas que não trouxeram a plena satisfação e realização de sua vida. Ele nos confronta a pensar. E assim, eu penso que melhor a gente ser confrontado quando a gente está novo, né? Quando a gente ainda tem saúde, a gente ainda pode vir à igreja, a gente pode andar, a gente respira. Não estou falando de idade não, tá, gente? Você está com saúde, você está vivo, né? E ainda dá tempo a gente ser confrontado agora. Imagine se você chega lá nos seus 80 e poucos anos, se o Senhor não tiver voltado, espero que tenha já, meu Deus. E você chega lá e você fala assim, caramba, por quê? Poxa, Deus me chamava tantas vezes para ir lá levar uma palavra. Poxa, quantas vezes o Senhor me incomodou para cantar uma música no culto. Quantas vezes eu voltei para casa. Imagine, você bem velhinho, sentado, sem força. E você fala assim, caramba, o pastor me pediu para dirigir o culto. E eu falei, não. E você velhinho na sua casa, sentado, e você, agora eu quero fazer, mas agora eu não posso, eu não consigo. Então assim, meus irmãos, eu peço que o Senhor, o Espírito Santo de Deus, ministre aos nossos corações, porque
É uma luta diária, gente. É uma luta diária. O inimigo vai estar sempre, sempre tentando nos adormecer. Dizer que basta você estar em casa, basta você cuidar da sua família, basta você trabalhar. Você vai fazer sim, mas você tem que estar atento àquilo que Deus está chamando, o seu chamado específico, a missão que Deus confiou somente para você. Ele não confiou para o outro, né? Ele está contando com cada um. Quantas pessoas, né, estão clamando, né, lá fora por nós, que a gente fale, dê uma palavra. A gente estava falando na última EBD dos jovens, que a gente fica todo empolgado quando vai ter alguma coisa dos jovens, né, pela misericórdia de Deus, né, que a gente falava assim, meu Deus, ser líder dos jovens, misericórdia, Senhor, como? Tem que ter muita criatividade, né? Mas o Senhor é tão maravilhoso que Ele surpreende a cada encontro, cada evento que Ele bota no nosso coração. E aí a gente falando, né, que a gente chamava alguns jovens e eles, tá, beleza, vamos, vai ser bom, comunhão, crescimento, vamos, tá bom, tá, e não ia. E aí um bendito jovem foi lá e chamou o jovem, eu vou, e foi. E eu falei, tá vendo, como não era, Deus não me chamou, era você que tinha que convidar. E eu falei assim, cada um daqueles jovens, eu falei, gente, Deus conta com cada um de vocês. Tem pessoas que eu não vou alcançar, que elas não vão me dar ouvido, elas não vão ligar para o que eu falo, mas elas vão te dar credibilidade, elas vão sim aceitar o convite com amor e vai falar, caramba, fulano me chamou, eu vou. E a Érica me chamou, não sei, não vou não. Então assim, Deus conta com cada um de nós. E aí a gente vai refletir um pouco. O que trará essa plenitude em nós? Essa plena satisfação? E aí em 1 Coríntios 9, 24. 1 Coríntios 9, 24. Eu gosto muito desse versículo. Eu fico pensando assim comigo. Parece até um disco arranhado. Porque eu acho que a última vez que eu levei uma mensagem foi no encontro de jovem. Mensagem mesmo. Foi lá no início, quando a gente entrou para a liderança. E eu lembrei que eu falei disso. Eu falei assim, meu Deus, será que é um disco arranhado? Só fala a mesma coisa? Mas aí o Senhor me lembrou disso. Eu falei, então vamos lá, Senhor. Eu vou falar e que o Senhor fale, né, através dessa mensagem, porque eu gosto muito, gente. Eu amo esse versículo. Não sei porquê. Eu amo. Não sei se é porque eu me identifico com ele. Mas ele diz assim, vocês sabem que numa corrida... acho que eu gosto de correr. Acho que é isso. Agora caiu a ficha, mole. Não tinha caído a ficha, não. Vocês sabem que numa corrida, embora todos os corredores tomem parte, somente um ganha o prêmio. Portanto, corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Todo atleta que está treinando aguenta exercícios duros, porque quer receber uma coroa de folhas de louro. Acho que na época era de folhas de louro, né? Uma coroa que, aliás, não dura muito. Mas nós queremos receber uma coroa que dura para sempre. Nós queremos receber uma coroa que dura para sempre. Por isso corro direto para a linha final. Também sou como um lutador de boxe, que não perde... Minha versão é um pouco diferente, tá, gente? Também corro como um lutador de boxe, que não perde nenhum golpe. Eu trato o meu corpo duramente e eu obrigo a ser completamente controlado, para que depois de ter chamado outros para entrarem na luta, eu mesmo não venha a ser eliminado dela. E assim, Deus fala brilhantemente que a nossa vida é comparada a esses atletas. Né? Tá a mãe de Guilherme aqui, né? Que é uma atleta também, muito feliz porque ela está aqui. E antes a gente se topava correndo, quando eu estava correndo, agora eu parei. Mas aí a gente sempre se esbarrava indo no app. Eu não conhecia ela. Aí a gente começou, né, a saber que era a mãe dele, não sabia que era a mãe do Guilherme. Aí ela falou, você é aquela que passava correndo, né? Passava por mim. É mesmo, eu também te via todas as manhãs lá, né? Ela é mesmo. E aí eu falei assim, agora eu não estou correndo mais não, estou com preguiça de levantar cedo. Tava muito frio, não deu, dei uma pausa. Mas assim, a palavra de Deus é brilhante,
né? Ela usa tudo, né, que a gente gosta, que a gente, os prazeres, as coisas que, sabe, que a gente ama fazer. E eu falei assim, como a Bíblia vai falar de uma corrida, eu amo muito correr, gente. Aí eu fiquei assim, caramba. E ele compara a nossa vida, a nossa caminhada cristã, que é como se fosse uma corrida, que a gente tem que se esforçar. E uma corrida não é fácil, gente. Tem dia que está muito quente, tem dia que a perna dá uma dolorida, e tem dia que você, tô cansado. Mas quem está se preparando para uma corrida de verdade, eu nunca participei, porque eu acho que é demais para mim, essas que valem, né, premiação, ele está correndo sol e chuva, meu filho. Aí a Bíblia diz que a nossa vida, a nossa caminhada cristã tem que ser assim. Tem que ser como se fosse uma corrida, né? E como que os atletas se dedicam para receber lá uma medalha, como é que se chama aquilo? Aquele que segura, um troféu, né? E é um momento de satisfação. Caramba, eu consegui, eu lutei por isso. E a Bíblia, a palavra de Deus, compara isso, que a gente vai chegar no grande dia. E será que a gente vai receber essa coroa eterna? Será que a gente vai ter corrido uma corrida, né, que realmente valeu a pena, né? Não é, gente, se preparar para uma corrida não é fácil. Não é só, não, hoje eu estou afim, hoje eu não estou afim. Assim é servir ao Senhor. Não é, estou dizendo que eu não sou assim, não. Quantas vezes eu vim para a igreja assim, parece que vem, não, eu tenho que ir, Érica, você tem que ir. Cansada demais da correria do dia a dia. Mas eu falei, não, eu tenho que ir porque eu sei o que é bom para mim. Eu sei que eu preciso do Senhor, sou dependente de ouvir a palavra dEle, sou dependente de ter um momento de adoração aqui. Isso me renova, eu volto para casa bem. Alice, se foi Alice ou Érica, eles ficam falando que eu não lembro de um dos dois, falou para mim, né, que eu às vezes chego em casa do trabalho, aí fala assim, eu acho que hoje eu não vou no ensaio, não. Aí, eu acho que é a Alice. Ela fala assim, mãe, de novo com esse papinho aí. De novo. Aí ela, mãe, você toda vez que você está cansada, você fala isso. Acho que hoje eu não vou para o ensaio, não. Hoje não dá, não. Eu estou muito cansada, não vou aguentar nada. Não dá. Ela, mãe, para com esse papinho. Falei, como é que pode? Que coisa, que vergonha. Ela, poxa, aí daqui a pouco você tá voltando do ensaio toda alegrinha. Aí eu falei, pior que é verdade. Porque assim, gente, é muito bom. Creio que Salomão, quando escreveu esse livro de Eclesiastes, era exatamente isso que ele queria que a gente abrisse os nossos olhos. Ele correu atrás do vento e não satisfez a alma dele. E quando eu venho do ensaio, morta. E às vezes, gente, todo mundo quer falar, todo mundo quer rir. O ensaio às vezes não é nada produtivo, mas eu volto para casa bem feliz. Eu fico assim, como é bom ver jovens e adolescentes rindo junto dentro da igreja, né? E aí falam assim, tem uns papinhos mole lá, porque agora tem 2 adolescentes da escola, que, vocês vivem na igreja. Eu fiquei brava. Falei assim, Érica, eu vou lá na escola. Falando pro meu filho que a gente vive na igreja. Aí eu fiquei brava. Aí, não, que é muito religiosa sua mãe. Sua mãe é religiosa, não deixa você fazer nada. Eu ouvi isso, gente. Fiquei muito brava. Aí eu falei assim, como assim? Mas não. Assim, na hora eu dei uma bambeada. Eu falei assim, gente, será que eu estou sendo assim demais? Não estou prestando atenção nos meus filhos. Aí comecei a conversar com o Érico. Mas peraí, meu filho. Ele, não, mãe, porque você não deixa eu ir para certos lugares. Você não deixa eu ficar na rua. E não sei o quê. Aí eu parei e eu fiquei assim, entendi. Aí eu perguntei assim, como é que é a família da sua amiga, meu filho? Aí ele deu aquela bambeada. Ela não tem família. E eu falei, meu filho, você precisa falar de Jesus para sua amiga. Ela está clamando por Jesus. E ela está criticando a sua vida, a nossa vida, porque ela está ansiando por ter algo. E aí eu não sei se é ele que vai brigar comigo, né? Eu e ele que como ele, não acho que eu fico falando, não. Mas a gente ficou nesse papo e eu falei assim, obrigado, Senhor, muito obrigado por ter aberto os meus olhos, por ter ministrado o meu coração. Porque muitas vezes a gente vai ouvir coisas que a gente vai ficar meio, então vou largar tudo. Eu já tive situações que eu falei isso para os meus filhos, eu vou sair do ministério, vou dar uma freada, vou parar as coisas da igreja para poder dar mais atenção para vocês. Aí os 2 regalaram o olho. Ai, meu Deus. Que isso, mãe? Que isso, mãe?
mãe, você está doida? Eu, não, é porque assim, eu estava desesperada. Eu falei, eu acho que não estou sendo uma boa mãe, né? E aí falei com eles isso, aí eles ficaram assim. Aí passou uns dias, aí vieram para mim, mãe, você estava brincando, né? Aí eu falei assim, não, eu falei sério, mas eu estou orando, porque eu não tomo uma decisão por mim mesma, né? Eu vou perguntar a Deus e Ele vai me confirmar. Se eu quisesse, já teria saído por minha vontade, mas primeiro eu quero saber o que o senhor acha disso. Aí orando, aí um dia eles vieram e falaram assim, mãe, faz isso não. Não faz isso não, mãe. A gente ama ir com vocês pro ensaio. A gente ama ver vocês dançando. E eu falei assim, foi um alerta para de vez em quando a gente não vir. Sim, tem vezes que a gente não vem no culto à noite, não vem de manhã, a gente acerta a EBD para ficar em casa. E eles ficam, mãe, não vai hoje? E eu fico assim, hoje não, hoje vamos ficar aqui a gente. Mas não é um extremo, gente, que a gente vai abandonar a obra do Senhor para cuidar só das nossas coisas. Não pode ser esse extremo. Caminhando para o final. Correr atrás do vento. Correr atrás das coisas passageiras que não trazem felicidade genuína. Não tem um propósito maior. É um privilégio servir ao Senhor, poder dedicar a nossa vida e todo o trabalho para o crescimento do seu reino. É um privilégio. É um privilégio ouvir testemunhos de pais que filhos estavam trancados no quarto. É um privilégio. E eu falo, Deus, eu não mereço ouvir isso. Não mereço porque eu ainda faço tão pouco, eu sou tão pecadora. E você ouvir e ver, né? Acho que às vezes eles esquecem. Eu fico tentando lembrar eles, né? Quando eles entram no ministério, eles entram assim. E depois a gente vê eles rindo, brincando. Eu fico, caraca, fulano não falava nada, agora tá falando. É isso que servir ao Senhor faz, né? Ele nos molda, Ele nos fortalece, Ele nos enche de alegria enquanto a gente está servindo, enquanto a gente está fazendo, se dedicando à obra do Senhor, né? Ele vai nos moldando, né? Enquanto a gente está no caminho, trabalhando. E aí, meus irmãos, em Eclesiastes 12, vai falar uma coisa muito maravilhosa também. Muito, como se diz? Para refletir. É lá no final na velhice de Salomão, né? Eclesiastes 12, 1-8. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirá, não tenho neles prazer, antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida, e tornem a vir as nuvens depois de agueira, depois de chuva, né? No dia em que tremerem as guardas, só um minuto, irmãos, eu vou voltar porque eu queria ler outra versão. Essas palavras difíceis, eu gosto mais de ler a versão mais atualizada. Peraí. Meus irmãos, quero que vocês saibam a verdade a respeito... peraí. Estou no lugar errado aqui. Perdoa. Mudei a página. Voltei. Deixa eu me situar aqui. Voltei. Eclesiastes 12. Lembrem do seu Criador enquanto você ainda é jovem, antes que venham os dias maus e cheguem os anos em que você dirá, não tenho mais prazer na vida. Lembre dele antes que chegue o tempo em que você achará que a luz do sol, da lua e das estrelas perdeu o seu brilho e que as nuvens de chuva nunca vão embora. Então os seus braços, que sempre o defenderam, começarão a tremer e as suas pernas, que agora são fortes, ficarão fracas. Os seus dentes cairão, misericórdia, os seus dentes cairão e sobrarão tão poucos que você não conseguirá mastigar a sua comida. A sua vista ficará tão fraca que você não poderá mais ver as coisas claramente. Você ficará surdo e não poderá ouvir o barulho da rua. Será que Salomão ficou com tudo isso, gente? Caiu os dentes, ficou surdo,
com a vista ruim. Você quase não conseguirá ouvir o moinho moendo, a música tocando. E levantará cedo quando os passarinhos começam a cantar. Então você terá medo de lugares altos. Eu não tinha medo, agora eu estou ficando. Então você terá medo de lugares altos e até caminhar será perigoso. Os seus cabelos ficarão brancos e você perderá o gosto pelas coisas. Nós estaremos caminhando para o nosso último descanso. E quando isso acontecer, haverá gente chorando por nossa causa nas ruas. A vida vai se acabar, como uma lamparina de ouro cai e quebra. Quando a sua corrente de prata se arrebenta, ou como um pote de barro se despedaça. Quando a corda do poço se parte, então o nosso corpo voltará para o pó da terra, de onde veio. E o nosso espírito voltará para Deus, que o deu. É ilusão, diz o sábio. Tudo é ilusão. Acho que eu não preciso falar mais nada a respeito desse versículo. Nada. Tudo é ilusão. E isso são palavras de um homem que recebeu o dom da sabedoria, viveu tudo que tinha para viver, tinha tudo o que ele queria, não faltava nada. Acho que ele tem bastante, como se fala? Ele tem bastante convicção, credibilidade para falar, porque ele fala que ele teve tudo o que ele queria. E o que falta para a gente servir ao Senhor? O que falta? E a gente quer correr atrás das coisas, ter as coisas, e ele fala que ele teve tudo. E no final, esse tudo não valeu de nada. Aí, para concluir, esse pensamento de Salomão, em Eclesiastes também 13:14, é o último versículo de Salomão, que diz assim, Eclesiastes 12, 13 e 14. De tudo que foi dito, a conclusão é essa: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque foi para isso que fomos criados. Nós teremos de prestar contas a Deus de tudo o que fizermos, e até daquilo que fizermos em segredo, será o bem ou o mal. Teremos que prestar conta. E aí, em Mateus 6:33 diz: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. O Senhor nos acalmando o nosso coração nesse versículo, gente. Busque ao Senhor e ao seu reino e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Questão de princípios, né? Princípios, prioridades, né? A gente vai trabalhar, a gente vai estudar, mas primeiro o reino dos céus. Tiago 2:17 diz que a fé sem obras é morta. A fé só crê, só vim sentar, adorar o Senhor, e eu não me disponho a fazer nada para esse reino. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o, conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Eclesiastes 9:10. Assim encerro essa reflexão. Para onde a gente vai? Para a sepultura, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Então, tudo que te vier a fazer, façam enquanto há tempo. Façam. Não abra mão. Não seja covarde. É Deus que vai sustentar. É Deus que vai capacitar. Nunca me senti capaz em nada. Ainda não me sinto. De estar aqui trazendo essa palavra foi um desespero. Eu não comi direito. Eu fui várias vezes no banheiro antes de começar o culto. E desesperador. Mas eu falei, Senhor, eis-me aqui. Se o Senhor está chamando, o Senhor é o Deus da obra. É o Senhor que capacita. Eis-me aqui. Eu não sei por que o Senhor quer. Tem tanta gente ainda, tantos pastores. Eu já vou dançar, já estou fazendo uma coisa. Aí o Senhor, não é só isso. Então, assim, se disponha e que não possamos desperdiçar a nossa vida, a nossa saúde, o fôlego que o Senhor tem dado a nós todos os dias.
esse amor que nos alcançou, que nos libertou das trevas, que mudou todos os nossos conceitos, todas as nossas realidades, tudo que a gente hoje, né, sabe que a gente é em Deus. Então, assim, não deixe isso de lado, não viva só por viver. Amém, irmãos? Agora vamos tocar uma música que tem muito a ver com essa palavra. Eu gostaria que vocês refletissem nessa letra, que ela falou muito ao meu coração em relação a essa palavra. E peço, por gentileza, que vocês prestem atenção na letra dela, que é uma letra muito... Não sei se eles lembram qual que é a música. Não me deixe estar se não estiver. Não me deixe ter se não me tiver. Se é pra me perder, que seja em teu abraço. Não me deixe amar o que você não ama. Não me deixe sonhar com o que você não planejou. Não me deixe andar no caminho que você não traçou. Se é pra naufragar, que seja em teu amor. Eu quero ir onde você for. Eu quero estar onde você está. Eu quero ser como você é. Eu quero amar como você ama. Eu quero ir onde você for. Eu quero estar onde você está. Eu quero ser como você é. Eu quero amar como você ama. Dá-me ouvidos pra te ouvir, um coração pra obedecer, formosos pés pra te seguir e olhos pra te contemplar. Dá-me ouvidos pra te ouvir, um coração pra obedecer, formosos pés pra te seguir e olhos pra te contemplar. Pois eu quero ir onde você for. Eu quero estar onde você está. Eu quero ser como você é. Eu quero
Aleluia, glória a Deus. Falei que eu estou ficando de idade. Ai, vem, marido. Ai, estamos caminhando para o final, mas eu gostaria, irmãos, que, como essa letra falou, como Salomão deu todos esses conselhos, em nome de Jesus, que a gente seja terra fértil, que brote dentro de nós e que gere atitude enquanto há tempo. Em nome de Jesus. Deus conta com cada um de vocês, gente. Amém.